Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Então sejam bem-vindos ao nosso primeiro AQVcast, ou AQV, ou podcast AQV, a gente tá decidindo o nome É ainda. AQV Podcast. Já passou. Tá, meu nome é Vinícius, eu faço parte da liderança de jovens aqui da Quadrangular Silva Azevedo. Também sou líder de Pockets da Americana, aqui com o Bugão. Fala, rapaziada. Aqui meu nome é Lucas, né? Não Bugão. Obrigado. Verdade. Meu apelido é Bugão, eu sou da liderança aqui de jovens também com o Vinão. E é isso aí. E a gente tem três grandes especiais, grandes amigos do nosso coração, pessoas amadas aqui da nossa família. Temos a Júlia, então, salve nessa câmera aqui, ó. Oi, gente. O Ericzão E aí, beleza? e o Samuel. Bom, Então, se apresentem, por favor. Olá, meu nome é Júlia, tenho 18 anos. Eu sou estudante do GSM, do School of Ministry, sou missionária. Acabei de chegar de missões da Inglaterra, fiquei lá 2 meses e meio. E eu também sou ministra de louvor. E é isso. Boa. E aí, rapaziada, eu sou o Eric, sou aluno do Greenhouse. Meu ministério é do Ministério Infantil e tem 20 anos. e aí, meus amigos, assim como a Júlia, eu também sou do Dunamis School of Ministry. Tenho 18 anos, sou o Samuel, sou missionário e acabei de chegar da Bolívia e também sou ministro de adoração aqui na nossa igreja. Então, legal. Porque então, qual que é o intuito desse podcast, desse videocast, né? Já é uma prática, então, do nosso pastor Elcio, né? O nosso querido pastor Elcio, onde ele chama a gente de greens, né? Todo mundo que vai pro greenhouse vira um green. Né? Antes era só a Ju, e aí depois foi eu e o Samuel na segunda turma, e agora nós temos o Eric, então o mais novo green, né? E aí, O palmeirense aí, né? corta essa parte. Não deixa. Mas a gente sente a necessidade de estar falando sobre isso, porque vidas são impactadas quando a gente começa a contar o nosso testemunho, né? Quando a gente começa a contar a nossa história, o que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Então, vocês querem falar alguma coisa? Antes de tudo, né? Nosso patrocinador. Para com essas coisas. Obrigado, Deus abençoe. Ajuda na vida missionária. Mas, amém. Então, o que é o Greenhouse para vocês? Como vocês conheceram o Greenhouse? Vamos começar pela ordem cronológica, né? Ju, o que é o Greenhouse para você? Como você conheceu essa escola tão importante para nós? Gente, greenhouse em si, né, significa aí na parte, significa estufa, que é um lugar onde realmente as pessoas vão para ter crescimento. É uma escola de avivamento e reforma do Dunamis. E na época eu tinha 16 anos, e aí eu descobri realmente na internet. Eu acho que eu já contei no podcast que a gente fez com o pastor Elcio, mas na época eu ia fazer uma viagem missionária para o Paraguai, nada a ver. E aí, só que eu tinha recebido um direcionamento de Deus que eu ia fazer outra coisa ao invés daquela viagem. E eu tava pesquisando e eu encontrei essa escola, porque eu queria realmente crescer no Senhor, realmente queria entender mais sobre o que era avivamento, sobre o que era vida com Deus. E aí, o Greenhouse foi um divisor de águas na minha vida. Desde o momento que eu fui, eu nunca mais fui a mesma. Foi um marco, assim, na minha vida. Amém. Os caras arregaçando com o suquinho. Tá bom, hein? Você corta só na Júlia, você faz um corte assim, porque quando eu tava Todo tentando mundo abrir, quando eu tava tentando abrir, mano, é cagando de rir, Samuel se segurando. Mas beleza, então. Fala você então agora, Samuel. Você representa eu, então, nessa jornada aí. Perfeito. Bom, quando eu descobri sobre o Greenhouse, foi através da Júlia. Eu tive a possibilidade de fazer o mesmo Greenhouse que o dela, mas como eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu preferi não fazer e viver minha vida como eu estava. Mas, com o passar do tempo, depois que ela voltou do Greenhouse, impactou a minha vida e do Vinícius, e nós tomamos a decisão de ir para o Greenhouse, que foi no ano passado. Então, nisso, a gente viveu nesses 15 dias grandes coisas. O Greenhouse foi muito marcante para nós. Eu, como Vinícius, nós tivemos a possibilidade de viver esse extraordinário de Deus. E foi basicamente isso. Conhecemos através da Júlia, que pioneirou isso. Sim. E uma coisa que eu gosto de falar bastante é que tenho amigos, que nem você até falou na sua pregação, sobre fome. Tenho amigos que tenham mais fome que você. Cara, quando a Júlia voltou e eu vi que ela tinha tanta fome, eu falei, não, mano, minha fome é muito pouco.
tem mais. Isso é uma coisa muito interessante, porque o que posso colocar, toda vez que eu vou falar do meu testemunho, eu tenho que colocar a Júlia nisso, porque ela foi a pessoa que eu vendo e falando, pô, eu não busco nada, eu não vivo nada com Deus, eu preciso viver alguma coisa com Deus, através da referência dela. Então, é uma coisa que a gente sempre vai falar. Tenho amigos que não te deixam paralisado, mas te impulsionam. Isso até é uma coisa que acho que a gente viu numa das aulas, né, lá no Greenhouse, que a gente tem que ter 2 tipos de amigos, né, fazer parte de 2 tipos de grupo. Aqueles em que vai te elevar, ou seja, aqueles mais famintos, onde a gente vai pegar inspiração, Uhum. e aqueles que não são tão famintos. E é esse que a gente tem que influenciar, né, mas amém? Você, Erickson, fala pra gente um pouco. Pô, eu conheci o Greenhouse vindo do Samuel e do Vinícius, e eu tava em dúvida ainda se eu ia ou não. Só que eu vi que, tipo, os dois estavam, tipo, fazendo de tudo pra ir, tipo, fazendo rifa e tudo mais. Eu pensei, vou perguntar pra Deus se ligar que eu vá. Aí eu tava em um devocional meu, sabe? Tipo, aí eu só perguntei pra Deus, pai, você quer que eu vá pro Greenhouse? Aí, tipo, nesse momento começou a tocar uma música específica que, tipo, meio que falava sobre ir pra um lugar, sabe? Que a música lá do Morada. Pra onde eu irei? Uau! Aham. Pronto, Aham. Nossa, Grandioso. que da hora! aham. Ele aí, tipo, aí vem a parte que ele coloca um anel pra, tipo, tirar o medo, sandálias novas pra caminhar. Aí eu entendi que era pra eu ir. Tá bom. Caramba! Uhum. Muito forte, muito Sim. forte. Mas amém. E você, Bugão? Ele é o único que não fez a escola, É. mas amém. Qual que tá a nossa segunda pergunta? Segunda pergunta é: quais eram as expectativas para lá? É, boa. Bom, Tá, então vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos por partes em cada um. Júlia, qual que eram as suas expectativas? O que vocês imaginavam quando fosse para o Greenhouse? Gente, eu queria conhecer mais de Deus. Tipo assim, eu queria realmente crescer mais na presença de Deus, porque no ano anterior tinha sido um ano muito difícil pra mim. Eu tinha minha família, tinha acontecido várias coisas que tinham me deixado muito chateadas. E eu sabia que o único que realmente tinha cuidado de mim durante toda essa temporada difícil da minha vida foi o Senhor. Então eu falei assim, Deus, eu quero ir nessa escola para eu realmente poder crescer na sua presença, para eu realmente poder crescer mais, para eu poder conhecer mais o seu caráter. E aí lá eu fui descobrindo mais sobre o que era o avivamento. Então, eu acho que foi. Eu era muito menina ainda na época. Hoje, olhando assim, há 2 anos atrás, eu vi o quão eu tinha. Eu só tinha fome por Deus. Eu só fui. Uau, Entendeu? legal. Você, sabe? Qual que eram as suas expectativas naquele lugar? Pô, minhas expectativas eram uma mistura, a gente pode dizer. Porque saindo de um processo onde você vivia com o mundo e agora você tendo a possibilidade de estar mais próximo de Deus, eu vi o Greenhouse como uma forma de ser impulsionado. Eu vi o Greenhouse como uma forma de ser impulsionado e como a Júlia conhecer mais a Deus. Então, minhas expectativas eram entregar tudo a Deus para conhecê-lo mais, porque eu não sabia entregar isso a ele. Eu não sabia viver de uma forma que podia dar tudo a ele. E lá eu comecei a entender isso. Então, as expectativas foram ir para lá por uma entrega maior, para acessar um lugar profundo com ele. É basicamente isso. Uau, legal. E eu não sei se eu já vai para você, tá bom, Eric? Ah, Mas tudo eu bem. não sei se com vocês aconteceu isso, mas quando eu fui, eu tive meio que um choque de realidade. Porque na minha cabeça, tipo assim, não, é um retiro, é mais um acampamento. Não é mais um acampamento. Greenhouse não é. Só quando você desce do ônibus e E você já cai vê no chão. pessoas caindo na fila. Nossa. É, o que que é aquilo? Tipo assim, você vai passando e fala, Aham. como assim? Por que estão caindo? Eu acho que eu nem sabia que era Shaba. Tipo assim, o que que era cair no espírito? Não fazia sentido pra mim. Ai, que saudade. E você, Ericzão? Qual que eram as suas expectativas pro Greenhouse? A minha expectativa era ser transformado, sabe? Tipo, eu queria mudar, velho. Eu sabia que, tipo, que o eu que eu era, tipo, não era alguém que exatamente alegrava Deus, sabe? Do jeito que eu agia, pensava, falava, tipo, eu queria mudar, sabe? Uhum. E vocês acham que essas expectativas foram atendidas? Vocês acham que, na verdade, o senhor superou elas? Bota superar isso. Ah, com certeza. Eu tenho total certeza nisso, porque chegando lá, minha expectativa era eu conhecê-lo. Quando eu comecei a conhecê-lo,
ele começou a me mostrar o tanto do amor dele por mim. E quanto que eu devia amar ele. Eu encontrei muito o amor de Deus Pai lá. Então, Deus me mostrou muito em paternidade. Então, superou totalmente minhas expectativas. Tudo que eu pensava que ia viver, Deus superou de uma forma absurda. Hein? E qual foi a maior dificuldade de vocês? Assim, o que vocês achou que mais matou vocês lá, mais quebrou dentro de vocês? Foi o choque de realidade no início. Porque eu tinha acabado de sair de uma igreja tradicional. Tinha acabado de chegar na quadrangular. Então eu não vivia nada daquilo. Então pra mim era realmente muito novo. Então eu cheguei lá e aí um dos meus maiores desafios foi realmente entender que tinha o Espírito Santo e que o Espírito Santo realmente agia nas pessoas. Falei assim, Deus, eu nunca tinha provado isso, eu nunca provei isso. Então eu ia mais profundo, então eu ia cada vez mais quebrada e Deus ia cada vez mais me falando que ele não era um Deus distante, mas ele era um Deus perto. Um Deus tão perto, mas tão perto que eu podia agir com dons espirituais. Então, isso foi uma das coisas que mais me quebrou, assim. O agir do Espírito Santo. O quão o Espírito Santo se manifesta através das pessoas, nas pessoas, nos lugares, no ambiente que eu tô. Foi uma quebra de mentalidade que eu tive. Uau. Você sabe. O meu foi muito, já como eu tinha falado, do amor de Deus. Como assim foi difícil entender o amor de Deus? Foi difícil entender o amor de Deus. Porque quando você nunca viveu entendendo que você é amado, quando você começa a ser amado, você começa a se achar estranho, começa a achar as coisas estranhas. Então eu não conseguia entender que eu era perdoado, eu não conseguia entender que eu podia estar mais próximo dele. Então era um jogo de batalha na mente, todos os dias. E talvez só possa colocar também como a vida em comunidade. A vida em comunidade lá no Greenhouse era punk. Muito punk. Verdade. Acho que também a rotina, né? A Sim. rotina do Greenhouse, tipo assim, A rotina é puxa. pesada. E você, Ericzão? Quais foram as suas maiores dificuldades naquele lugar? Pô, também foi parecido com o do Samuel, que foi, tipo, onde é que ele quebrou, tipo, pensamentos meus, sabe? É, quebrou muita coisa em mim, tipo. Foi mais um choque de realidade, sabe? Lá é um lugar muito separado, né? Sim. Tipo assim, tudo lá é muito Muito intenso, parece. diferente, intenso. E eu não sei se vocês, pra vocês, como tu falou, choque de realidade, né? Como o Espírito Santo era. Eu nunca tive a identidade de quem era o Espírito Santo. E lá realmente dá pra entender quem é o Espírito Santo. Antes a gente acha que tipo assim, não, é só um poder e que ele aparece de vez em quando assim no culto, quando um pastor de fora vai e ora, sabe? Infelizmente, eu acho que essa é uma das mentalidades que a gente tem nas igrejas, assim, que o Espírito Aham. Santo é apenas um poder. Ele vem apenas com o vento dele e depois cai no chão. Exatamente. Qual que é a nossa próxima pergunta aí, Bruno? Bom, aqui tem a pergunta: o que você pretende fazer com que aquilo que Deus te entregou, né? E assim, antes dela vem o que o Senhor mais falou no seu coração. Então dá para linkar as duas, né? Então, tipo assim, o que Deus mais falou no coração de vocês, que eu acho que eles já comentaram, né? Então já puxa para o que você pretende fazer agora, né? Com aquilo que Deus entregou para vocês, né? Do Greenhouse. Eu lembro que 3 dias antes de eu ir embora do Greenhouse, eu escrevi uma lista de coisas que eu gostaria de fazer. E antes de eu ir pro Greenhouse, eu ainda não estava envolvida com nenhum ministério na igreja. Porque eu era nova na igreja, né? Eu falei assim, Deus, eu gostaria muito de me envolver com adolescentes. Eu gostaria muito de fazer isso, eu gostaria muito de passar esse tema, eu gostaria de falar sobre paternidade. Eu tinha escrito tudo. E aí eu tava disposta a fazer qualquer coisa. Então, quando eu cheguei, eu lembro que eu tive uma reunião com a pastora, eu falei assim, pastor, o que que vocês precisam? Que eu tô aqui para ajudar vocês. E aí eu lembro que ela falou que precisava de líder de célula. E aí eu me disponibilizei. E aí tudo aquilo que eu coloquei na minha lista, a gente viveu na célula. Então, a célula na minha casa que a gente teve por muito tempo, foi realmente um sonho que eu tinha. Uma vontade que cresceu dentro do Greenhouse. E coisa que eu queria fazer desde antes e eu sempre fui muito impedida. E aí aqui eu tive total liberdade para fazer. Eu tô aqui, acho que o momento que Deus mais me mostrou os efeitos do Greenhouse foi na célula. Então, a célula. Uau. O AQV, né? Cara, o Atual AQV. Eu ia falar AQV. isso agora, porque o AQB saiu da célula, né? Sim. Exatamente. Forte, hein? Exatamente. E consegue imaginar que, tipo assim, que foi através de uma fome. É. É muito bizarro, tipo assim, a fome de buscar por mais por ele é a parábola dos talentos. É. Ele dá Exatamente. você multiplica, Você ele vai- começa a dar, ele não Aham. para de dar. E é Exatamente. bizarro, Essa é a porque lógica do reino, né? é a lógica do reino.
E aí Verdade. é muito interessante, né? Porque agora o Ministério de Jovens, né, se tornou a célula, né? Tomou a identidade do nome da célula. E, bom, mas isso é mais pra frente a gente fala sobre Mas a gente esse saque. Muito interessante, porque a Julia falou sobre a questão da célula. E ir pro greenhouse, a gente já estava tendo a célula. Nós já Sim, estávamos numa posição de estar à frente na célula. já era consequência, né, Já da era célula. consequência. Então, ir pro greenhouse era para se encher mais, para derramar algo mais na célula. E Sim. ser um bom líder para derramar na vida daquelas pessoas, daqueles jovens. Então, pô, o que que eu vou fazer depois do greenhouse? Me capacitar para ser um bom líder como eu fui capacitado ali. E eu tô vivendo isso agora. Que está no dia certo. Você, Tizão. Cara, eu, tipo, lá eu recebi muita unção, muita presença de Deus e, tipo, eu lembro de uma sessão que falava sobre compartilhar o pão, sabe? Então, tipo, Sim. meu objetivo, tipo, é também, sabe, compartilhar tudo aquilo que foi me dado para a igreja o máximo possível. Servindo, fazendo o que vocês pedir, sabe? Que seja, né? Tipo, que nem a Ju. Aham, É tipo assim, tá aberto. Se o sim, senhor precisar, a gente põe a mão na massa. sei. E é legal que, por exemplo, você faz o quê? Quantos dias mais ou menos que você voltou de lá? Você foi dia 1 de julho, né? 1 de julho. 1 de julho. Então, ó, faz o quê? Uns 15 dias É, que você voltou de lá. verdade, 15 dias. hoje é Então, 30? hoje é dia 30. 15 dias. Então, tipo assim, você já tem que imaginar o que o senhor espera de você. Que, por exemplo, a Ju voltou de lá, mano, não é querendo botar pressão no você, mas já botando, né? Tipo assim, não é querendo botar pressão. Mas, por exemplo, a Ju voltou de lá, já começou a mexer na célula. E o Sá mexeu tanto, o Greenhouse mexeu nele, fez o quê? Agora ir pro DSM, para missões, países. O senhor que mexeu em mim, Greenhouse, o que que fez eu fazer? Universidades, pô, pockets. Agora você tem que esperar no Senhor e onde é Viu você. na igreja. Agora que a Ele vai a regular verdadeira vem aí. AQV Church. Eric Church, é isso. Não vai ter ninguém mais naquele. Eric Centrismo, galera. Não, Nossa, mas, velho. mas é legal porque pensar Sei. que. E assim, não é o Greenhouse, né? Muitas pessoas acham que, tipo assim, não, é o Greenhouse que faz isso com as pessoas. Não. Porque eu lembro até que foi eu, Sá lá, tinha muitas pessoas lá que ia só pra tirar foto bonitinha lá no, Pô. no outdoor do Dunamis. Tipo assim, é a fome. Então, Erickson, você já sabe, você já tem todo o preparo, toda a unção, o Senhor já derramou sobre você. Então agora é você ser como Josué. Ah, Senhor, eu tô aqui. Entendeu? Onde que a gente vai derrubar? Quais vai ser as muralhas que a gente vai derrubar? Dá-lhe. E dá aí. Bom, Quem tem fome vem. Fome. Bom, agora a quinta pergunta aqui, dá para linkar com a sexta também, que é como não perder o primeiro amor e como ter mais intimidade com o Espírito Santo. Boa. Legal. Bom, acho que essa daí dá pra. Não precisa ser em ordem, se você quiser responder em É. ordem, mas pra vocês, como. Acho que uma responde a outra, né? Uma responde a outra. exatamente. A fome leva à intimidade. Vocês, o que vocês acham? Um de cada vez, tá? Vocês querem fazer na ordem ou querem responder aleatoriamente? Ah, vocês que sabem. Aleatoriamente. Vai você, Erickson. Você que voltou agora recentemente. Dá-lhe. Ok. Vai você de primeiro, então, agora. Ah, ao meu ver, tipo, conhecer mais ele. Ler a Bíblia, ter como ele como prioridade, sabe? Fazer devocionais, adorar ele com sinceridade, buscar intimidade com ele. E ser constante com isso. Constante. Constância. Uhum. Constância é uma coisa muito interessante, né? Constância é algo muito bom, porque primeiro amor, só vou ter um amor verdadeiro por aqui que eu conheço a pessoa. Se eu conheço, eu vou ter um amor de verdade. Então, para eu voltar para esse primeiro amor, todas as vezes eu tenho que estar buscando mais a ele. Eu tenho que manter uma constância nele. E muitas vezes as pessoas acham que o devocional é aquele momento que eu tenho que ficar aqui, parado lendo a Bíblia. Mas devocional, além de você estar lendo a Bíblia, é de você estar buscando ele mais. Tendo um momento com ele, um momento com Deus é você estar buscando, orando, lendo,
começando a falar com ele. Então, o primeiro amor, ele é quando você mais busca essa consequência que vem mais do primeiro amor. Porque você não consegue ficar da mesma forma quando você conhece aquele que mudou tudo a sua vida. Cara, e constância e intimidade que o Eric falou, me fez lembrar da nossa missão. Para que o Senhor Jesus nos chamou? Não foi para pregar para as pessoas? Acho que foi você que falou ainda, Ju. A gente só prega aquilo que a gente ama. Então, tipo assim, como é que você vai convencer um cara que você não conhece? Como é que você vai conhecer uma pessoa que o Senhor Jesus morreu por ela, que É. alguém que ama ela de forma tão intensa, só que você não conhece ela? A gente precisa conhecer para revelar, né? Não tem como, tipo, você falar de alguém, você, isso aí que você É. falou, né? Impossível, na verdade. Você só vai ficar falando coisas aleatórias, bordões decorados, e olha lá ainda, né? Nem... Frase de efeito e. Mensaginha do Zap. É. Jesus te ama. Um ótimo dia. Isso me lembrou de uma comparação que fizeram no Greenhouse. Tipo, como é que você vai vender um produto, sabe, É, aleatório se você não conhece o produto? Sim, Se você Não não tem pesquisou como. sobre ele. é verdade. tudo fala. Tudo fala. Mas é muito importante isso, e também uma coisa que eu sempre falo é que você consegue ter o primeiro amor quando você sempre se lembra de quem Deus é, do caráter de Deus. Porque Deus é o que ninguém é. Então, Jesus, ele fez por você o que nunca ninguém fez. E o caráter de Deus, ele sempre me constrangeu na minha história inteira. E eu vou até contar um testemunho aqui, de uma aula, acho que foi a aula mais forte do GTS que a gente teve do teórico. Foi uma aula do Phil Mandinelli. Até falei um dia nos meus stories. Foi uma sexta-feira, o último dia. Foi a semana inteira sobre caráter e natureza de Deus. Ah. Eu falei assim, eu tava ali. Eu tava, tipo assim, foi uma semana muito boa. Mas eu não tava chegando no ponto que eu falei assim, Deus, ainda vai chegar num ponto que eu sei que eu vou realmente descobrir quem o Senhor é. E aí na Até então você sexta-feira. achava que, já Não, eu conheço, falei já assim, conheço. então, ok. Só que chegou na sexta-feira, eu não sei o que aconteceu. Que o filho só começou a falar sobre quem Deus era. Ele começou a falar assim, porque Deus, ele é bom, porque ele é pai, porque ele é grande, porque ele é onipotente, porque ele é onipresente. Eu não sei o que aconteceu em mim, alguma coisa aconteceu, eu comecei a digitar, comecei a chorar. Comecei a sentir muita presença de Deus. Muita, muita, muita presença de Deus. Comecei a chorar, 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 porque Deus começou a falar: basta, basta eu ser quem eu sou. Então, às vezes, a gente quer muito, tipo assim, o que que mantém a gente na presença? Eu me lembrar das promessas de Deus. Muita gente diz, eu me lembro das promessas que Deus tem pra mim. Não, você tem que se lembrar de quem fez a promessa pra você, que é o Deus e o seu caráter. E aí, naquele dia eu me prostrei, eu falei assim, Deus, me perdoa, quando eu quis algo a mais, eu não quis somente quem o Senhor é, que é Deus sendo Deus. E naquele dia foi, acho que, uma das coisas que eu mais reconheci. Depois disso, a chama do primeiro amor voltou, porque eu me lembrei de quem Deus é. Ele nunca deixou de ser Cara, quem ele é. profundo isso, porque o que a gente mais vê atualmente é pessoas falando assim, não, eu adoro Deus por quê? Porque ele é o Deus da minha provisão. Porque sem ele eu fico sem dinheiro, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não é realmente o caráter dele, quem ele é a contemplação. Esse é um assunto bem profundo. Se a gente entrar aqui, ele fica a noite toda falando, porque Deus, ele é tudo isso. Ele vai ser provedor, ele vai te curar, mas, assim, a soberania de Deus, ela é inabalável. Então, tipo assim, independente do que acontecer, tipo, a favor ou contra a sua vida, é Deus. É aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Ou seja, tudo que acontece na sua vida é para o seu bem, independente se é algo bom ou ruim. Tá? Faz parte do plano de Deus. Uhum. Um dia eu fui na conferência de Isoscópio do ano passado, que eu acho que foi o Marcos Brunet tava falando, né? Que tava passando por um momento difícil lá, que tava, um familiar dele tava doente, ele falou assim para Deus, Deus, como é que eu consigo enxergar Cristo nisso? Alguém tava internado. Então, ele perguntou, como é que eu faço para enxergar Cristo nisso? E essa é a pergunta que a gente tem que fazer em todos os momentos difíceis e até nos alegres, porque a gente não pode ficar só com anestesia de entender que Deus é o Deus da provisão, porque ele é, realmente. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Cara, e quando a gente conhece quem é Deus, o caráter de Deus, a gente é exatamente isso, a gente começa a ver Deus em tudo. E é muito bizarro quando você começa a falar assim, nossa, tudo isso aconteceu no meu dia e eu vi Deus em tudo. Cara, que sonho. É entender que ele permanece, a presença dele sai em todos os lugares. Se eu não vivo entendendo isso, eu vou viver de uma vida, minha forma que eu vou viver vai ser de qualquer jeito. É. Porque, vou fazer isso daqui, não faz.
É uma coisa que a gente viu muito, que a gente vive muito, que é o curandeiro, diante da face do Senhor. Que é algo que eu entendo que o Senhor está comigo aqui. Então, o que aconteceu ali, Senhor? O que aconteceu ali? Por quê? O que o Senhor está querendo falar naquele momento? É algo que nem falou agora. Então, se a gente não tem isso em mente, eu não vou conseguir viver, talvez até, tipo, tranquilamente. Porque a gente vai passar por dificuldades, vai passar por problemas. Mas se eu entendo que Deus está ali comigo, tudo cambia. Tudo muda. Já basta. Cara, e isso já entra até com adoração, né? Entra com o adorador. Que é isso que um adorador faz, né? Ele reconhece Deus em tudo, ele entende que Deus está em tudo e ele vai adorar então o tempo todo. Igual Abraão, né? Igual Abraão. Pediu o filho da promessa, ele pegou Cristo. Ai, nem vamos falar sobre isso, que a gente já chega no outro. Porque senão eu tava segurando domingo pra Essa chegar nos passagem- lugares mais profundos. Essa passagem- Senão a gente ia ficar mais horas lá. Quer pra próxima? Bora. Bom, a próxima é outro assunto, é como perder o temor de homens. Cara, Legal. Cara, foi uma das coisas que Deus mais tratou em mim, né? sou de chess. Pra continuar, pessoal. Então começa com você, então já Eu dá. já vou falar. Então vai, manda lá. Manda braba. Temor de homens diz muito sobre a sua identidade. Se você tem muito temor de homens, diz em quem você está depositando a sua confiança. Temor de homens, ele não está ligado com temor ao Senhor. Se tem temor de homens, você não tem temor ao Senhor. Isso diz muito sobre quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, se você é filho de Deus, automaticamente seu temor vai ser o temor ao Senhor. Então eu descobri que eu tinha muito temor de homens, porque eu me importava muito com o que as pessoas pensavam sobre mim, porque eu não tinha minha identidade firmada no Senhor. E isso é um processo profundo que a gente cava com Deus. Então, o temor de homens, ele diz muito sobre quem eu tô me enxergando, se eu sei realmente quem eu sou no Senhor, se eu tô me comparando tanto com as pessoas. E isso também envolve em como eu tô vendo, da forma como Deus me enxerga. Então, e isso trata várias coisas no meu interior. Então, como quebrar o temor de homem, sabendo quem você é em Deus? Quando eu sei que eu sou uma filha amada, e que eu sou um filho amado, e que Deus me criou para eu ser testemunha dele, Deus me criou para eu agir sempre mostrando para as pessoas quem Deus é, automaticamente você tem o temor ao Senhor. Então, não tem como você ter temor de homens, por exemplo, no dia de evangelismo. Se você vai evangelizar numa outra nação, por exemplo, já estou indo fundo aqui, você não vai falar de Jesus para ninguém. Você tem que saber quem você é em Deus. Por isso a gente passa por um período de 3 meses de teórico antes de você ir pro prático. Você precisa saber quem você é em Deus. Então, o temor de homens saiba quem você é em Deus. Boa. Cara, Forte. Só uma coisa antes. Sua câmera seu celular tá cheio. Aí parou de gravar. Sério, sem brincadeira. Há quanto tempo? Bora terminar naquela ali, mano. Já era. Vai ser todo o vídeo. Agora vamos deles. explicar, rapaziada. A gente descobriu que tava sem bateria. Não, sem Sem armazenamento. armazenamento. O iPhone do Vinícius, tá? O meu tava normal. E aí acabou que vocês pegaram só 5 minutos aqui na minha cara do bugão. Mas vocês pegou o principal. O mais que- importante é eles. É isso aí, né? Mas amém. Amém. Onde que a gente tava? Fruit shot. Cara, Temor de Temor homens. de homens. temor de homens. Já dei a minha. Boa. E muito triste, cara. Muito Foto, triste. foto. Vai dar mão, vai dar mão. Vai. Mas, cara, uma coisa que o senhor tem trabalhado muito ainda no Pockets, porque é puro temor de homens. Universidade é temor de homens. A universidade é punk, né? É muito punk. Aham. Tipo assim, a gente tem toda quarta-feira Pockets. E assim, dá pra ver o quão as pessoas lá já estão se soltando um pouco mais. Aham. Mas no primeiro dia, por exemplo, cara, que ambiente tenso. Parecia que, tipo assim, era um monte de. Sei lá, um monte de ovelha, assim, passando pelos lobos, tá ligado? Não falando que os outros estudantes são lobos. Cara, mas aqui é uma batalha é espiritual. uma batalha né, mano? espiritual muito grande. Exato. E aí, tipo assim, você viu o pessoal querendo adorar meio que distante, assim, sabe? Não, pessoal, vamos ficar juntos. É, Não te conheço. não te conheço, cara. Mas uma coisa que um dia que o senhor mostrou muito temor de homens foi em um dos pockets em que a Bianca tava tocando, né? Ela é a ministra de louvor lá no Pockets.
e eu via pessoas adorando de longe. E aí o Senhor falou assim, esses queria estar aí, mas não tem coragem. Eu falei, cara, e eu lembro do rosto das pessoas assim olhando de longe, e eu conseguia sentir que elas estavam adorando, mas não queria estar ali. Gente, que coisa. E é tipo assim, é uma coisa complicada, É. sabe? Porque uma coisa é, por exemplo, muitos acham que é fácil ser missionário. Ah, não, mas, poxa, a Júlio Samal não entende minha luta. Nenhuma daquelas pessoas lá vai ver eles no dia de amanhã, sabe? É isso que muitas pessoas na universidade pensam. Tá, eu posso adorar ali junto com o pessoal, mas amanhã o meu colega vai me ver na sala e ele vai saber que eu sou crente, tá ligado? É uma coisa que lá no Pocket a gente chama de crente 007. É sério, e tipo assim, Aham, que ninguém sabe que é que cristão. ninguém sabe. Aham. Ele acha que, tipo assim, que ele tem que estar lá pra quê? Não, sou infiltrado. Eu vou influenciar essa faculdade aqui de forma indireta. Não é assim. Quando Jesus fala, pô, seja a luz do mundo, sal da terra, preguem aos telhados, o que que era? Cara, você vai ter que se expor. E é esse o preço que tem que pagar. Exatamente. E não dá pra dizer que, tipo assim, não, é a coisa mais fácil. Porque é falta de identidade. Exatamente. E a Exato. falta de identidade, acho que diria que é o pior problema que existe. Pior. Porque quando você não sabe quem você é, você não sabe quem é seu pai, você não sabe pra que você tá aqui, você não sabe nada. Você é um estranho, no meio de estranhos, Fazendo coisas estranhas. fazendo coisas estranhas, que nada faz sentido. Sabe uma coisa interessante? Quando eu estava no meu prático, a gente foi em muitas universidades, mas também muitas escolas. E teve uma escola, foi a primeira vez que a gente estava já na Bolívia, então, tipo, nas primeiras semanas. A gente chegou nessa escola, a gente perguntou qual que era a faixa etária dos alunos. Era até do 1 ano até os 18 anos. Então tinha gente da minha idade lá. E isso começou a me pegar, falando, mano, tem gente aqui da minha idade. Eu comecei a ficar muito assim, meu Deus, tem gente da minha idade aqui. E eu não conseguia me sentir bem. Começava a ficar preocupado, falando, nossa, tem gente da minha idade aqui. E aí, Deus me pegou de jeito, falando assim, tem gente da sua idade aí, você tá aqui pregando o evangelho. Tem gente da idade mesmo lá, você viu? Desculpa, mano. Acabou! Cara, Eu não tanquei, mano. Desculpa. boa. Mas uma coisa que ele mais falava é, eu transformei você. Esses jovens, eles estão vivendo aqui, talvez eles nunca vão ter um futuro na vida deles. Se eles não forem transformados. Se eles não me encontrarem de verdade. E eu repito, tinha gente da minha idade. Tinha gente da minha idade. E isso era o que mais me pegava, porque como eram pessoas da minha idade, eu achava que era inferior a eles. Aí, tipo, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi ali, parecia que tinha colocado de lado. Mas o Senhor começou a falar: eu amo você. Eu te transformei. Eu amo aqueles jovens. Eu quero transformar aqueles jovens. E você tem autoridade para falar sobre a vida daqueles jovens. Porque você passou por coisas que eles estão passando agora. E você pode falar na vida deles. Você pode estar ao lado deles. Você pode guiá-los. Então, isso virou a minha chave, porque a gente foi em muitas universidades, foi em muitas escolas. Se eu continuasse assim, eu não ia conseguir fazer nada. E quando a gente estava já em outra cidade, já mais para frente, eu teve a oportunidade de cuidar por uma semana de uma escola da Jocum. Lá na Bolívia é permitido ter escolas cristãs. Só que tem os valores da Jocum, mas os jovens não vivem esses valores. Eles estão vivendo da forma que eles querem. E teve um dia que eu fui dar a gente tinha todos os dias um momento de devocional com eles. Então, em cada sala a gente entrava e dava um devocional para eles. E eu fui dar esse devocional para as pessoas da minha faixa etária, a minha idade. E o engraçado é que Deus já tinha falado comigo. Derrama esse amor que eu derramei sobre a sua vida. Eles precisam dessa transformação. E quando eu comecei a falar, o Senhor começou a falar, começou a me lembrar das coisas que eu vivi lá na escola. Ele falou, você tem autoridade. Então comece a falar. Cara, aqueles jovens foram impactados de uma forma que talvez se eu não tivesse falado, se eu tivesse mantido meu temor de homens, talvez não teria começado algo no coração deles. Talvez a semente não teria sido plantada no coração deles. E isso foi o que mais me marcou. Porque tinha gente da minha idade. Tinha gente da sua idade. Mas o amor dele é maior que tudo isso. E se eu não demonstrar o amor dele, de nada vai adiantar. Tem sido tudo em vão.
E, cara, sabe quando. Toda vez que a gente fala de temor de homens, o senhor sempre me lembra de criança. Como criança. Por que o senhor fala, tipo assim, que o reino dos céus é das crianças? Porque elas são tão puras. Eu lembro que na minha escola, direto se encontrava gente, tipo assim, que era cristã, criança, e pregando para o outro, assim, ó. Falando, sabe, de Jesus. E agora, o que que acontece com a gente? Sabe? O que que acontece nesse período onde, sei lá, até o quinto ano eu expresso o Senhor Jesus de uma maneira tão sobrenatural? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Na minha escola, por exemplo, cara, era direto eu via isso. E aí depois você começa, fechado, 007, 007. Cara, não. Ninguém pode saber que eu sou cristão. Mas enfim. Quer falar alguma coisa, Eric? Isso me lembrou de uma frase que foi falada na mesa do rei, sabe? Que a gente não deve ter, tipo, temor dos homens. A gente deve pensar apenas no que o Senhor pensa na gente, no que ele pensa e o que ele acha da gente. Exatamente. Acho que a Débora. A Débora no acampamento uma vez falou isso pra mim. Eu acho que. E foi tipo assim, momentos, sabe, quando você tá descontraído, zoando, e a pessoa fala. Acho que a Débora nem falou, tipo assim, pensando de forma tão profunda. Mas acho que o Davi tava zoando com ela. Aí eu falei, ô louco, Débora, vai deixar? Ela falou assim, não importa o que os outros pensam, mas sim o que meu pai pensa. Cara, eu parei assim, eu fiquei. E tipo assim, ela falou zoando e continuou a vida, eu fiquei. Que é isso? Como assim? Ficou na cabeça. Ficou, mano. Pra ela brincando e Vinão virou uma chave assim, nossa, Nossa, peguei o código. Eu catei. código. Peguei. Peguei o esquema. Eu peguei. Agora, qual que é a próxima pergunta? Bom, a próxima pergunta é como ouvir a Deus? Legal. Tivemos aula sobre isso. Muito bom. Então vamos lá falar, né? Vamos. Temos diversas formas que a gente pode ouvir a Deus. E é muito legal isso porque lá na Bolívia a gente praticou isso com as pessoas lá. Eles ficavam assim, ah, caraca, que doideira. Só que Deus ele fala de formas muito simples e também muito profundas. Nós temos formas de tipo, você está tendo uma impressão, um sentimento, um pensamento, algo, uma voz audível, você olhar a paisagem, você ver algo específico, talvez através de alguma pessoa. Então, A Deus, Bíblia. A exatamente. Bíblia é a palavra de Pois Deus. é, Então, tipo assim. Inicial. pois é. Então, uma coisa muito interessante para você escutar a voz de Deus era esse ponto que ia chegar, começar a Ô, ler na Bíblia. acabei com o cara. Não, estamos no mesmo Deu espírito. spoiler. Você foi visionário. É. Já fala aqui, ó. Então, como a gente pode começar ouvindo a voz de Deus? A gente começa através da Bíblia. A Bíblia, ela fala tudo que é a verdade. A Bíblia mostra em cada momento. Você pode até achar que não vai estar mostrando, mas demonstra alguma característica do Senhor ali, do amor dele. E o que que ele está querendo falar com você naquele momento? O que que ele quer fazer com você naquele momento? Escutar a voz de Deus é você, quando você, além de ler a Bíblia, você entender que ele está falando com você a todo momento. Basta você agora, Senhor, vou concentrar aqui, vou escutar você. Nós tivemos muitas práticas disso. Nós tivemos algumas práticas de que a gente estava andando sobre o salão, os líderes falavam, para. A gente parava, olhava para a pessoa do lado, chegava lá, aí falava assim, agora você vai pensar num animal para entregar a palavra. Uau, essa do animal a gente fez. Fez. E a gente ficou, caraca, mano, entregar uma palavra com um animal. E, tipo, você tem que escutar a voz de Deus, você tem que estar sincero à voz de Deus. E como é que você vai escutar a voz daquele que você não conhece? A gente volta para aquele mesmo negócio. A ovelha, ela escuta seu pastor. Ela escuta a voz do seu pastor. Então, eu só vou escutar a voz de Deus se eu o busco e conheço a Ele. Então, o começar a ler a Bíblia é o que gera eu conhecer Ele. É o que gera eu estar próximo dele. Para eu começar a escutar a voz dele. Escutar mais ainda. Cara, ele Só fica tem uma mexendo. câmera só, Ele tá? fica mexendo nesse negócio e me dá agonia, velho. Eu não consigo ouvir o que você tá falando. Não, eu ouvi tudo, mas eu tenho que fazer um esforço muito grande. Mas, basicamente, eles podem completar isso, mas, ao nosso ver, como você já falou, a Bíblia é onde a gente começa. É ali que a gente começa tudo. E é incrível. Deus, ele fala de tantas formas. Quando você dá liberdade para ele falar com você, é absurdo.
Cara, Eu acho incrível. antes de vocês falarem, né? Só cortando rapidinho. Acho uma coisa muito engraçada é quando o pessoal fala assim, tem a imagem na cabeça, tipo assim, como Deus vai falar comigo? Vai vir um anjozão. É tipo assim, não, como Deus vai falar comigo? Então, eu tenho que ir para um monte, eu tenho que ficar no. Não é nada. Não desmerecendo o Não monte. te merecendo Sim, um monte de forma alguma. Cuidado. Mas temor. Mas as pessoas têm o quê, né? Acho que é muitos cristãos. Eu tinha, por exemplo, isso na cabeça, que é como Deus vai falar comigo. E Ah, não. só se eu for no monte. Só se eu for no monte e tem que vir um anjo. E não basta ser qualquer um, tem que ser o Gabriel. Pegando fogo, O Gabrielzão. Pô, Ah, filho, eu te amo, sabe? Não Eu é. lembro de uma conversa sua com você esses dias. Sobre Sim, a morte. Da ideia. cara. Não, eu tinha. De verdade, não. Eu recebi uma. Acho que o pastor Alex, vocês lembram do pastor Alex? Não sei se você viu. Você chegou. Aham, lembro do cabelo. Isso, cabeludão. Pô, da hora pra caramba. Cabelão. Ele olhou pra mim e ele falou assim: professor da minha vida que eu seria como Samuel. Não esse. Bom, é graças a Deus. Mas Aham. que eu ouviria a voz de Deus. Mano, na minha cabeça, eu acho que de verdade, eu acho que eu ficava acordando de madrugada e falava assim: cadê você falando que eu não tô ouvindo? E, cara, na minha cabeça, era assim que Deus ia falar. E, tipo, mano, eu passei, tipo, sei lá, anos. E aí, Deus, você não me chamou de madrugada ainda. Era mentira a promessa? Sabe? Tipo Nossa. assim. E não era, eu não entendi. E você, mano, Eric? Mais do que o Samuel falou, tipo, é na Bíblia que você entende como é que Deus fala, que ele fala, tipo, por todo tipo de coisa, por detalhe, pessoas, pelos seus pensamentos, por tudo, velho. E é isso. É muito legal você falar isso, né? Que às vezes a gente acha que é muito difícil de ouvir a voz de Deus. Se a gente vai por esse lado e a gente acha que Deus vai falar de uma forma grandiosa, é como se você estivesse falando que a morte de Jesus na cruz não foi suficiente. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele deu pra gente o pleno acesso a Deus 24 horas por dia. Então, nisso, Deus está todo o tempo falando com a gente. Então, nisso, obviamente, você precisa conhecer a voz de Deus. Você só vai conhecer a voz de Deus quando você parar o que está fazendo e ouvir a voz de Deus. Então, você precisa ter um momento onde você vai parar o que está fazendo, você vai pegar a sua Bíblia e você vai falar assim: Deus, agora eu tô aqui 100% pro Senhor. Então, nisso, você vai começar a entender a forma como Deus fala com você. Porque isso a gente teve essa aula pra gente entender as formas como Deus fala com a gente. Mas a forma como Deus fala com o Vinícius não é a forma como Deus fala comigo. Então, às vezes, Deus vai falar com você, vai te dar uma revelação bíblica magnífica, que a partir disso você já sabe a forma que Deus fala com você. A gente conheceu o Gava, o David Gava. Ele era um homem insano. Ele falou que Deus falava com ele por meio de números. Tipo assim, Números? números. E eu descobri que Não li. Deus já falou muito comigo por meio de números lá na Inglaterra. E aí tem vezes que você tem uma impressão. Então, isso é a forma. Deus se manifesta de forma muito criativa. Deus é um Deus criativo. Fala, Deus. Fala a Deus. Fala a Deus. Mas ao mesmo tempo, isso te faz você voltar ao seu tempo de secreto. Você precisa ouvir a Deus no seu tempo de secreto. Porque no seu tempo de secreto é um tempo de relacionamento. Você fala e Deus também fala. Quando a gente ora, não é só a gente que fala. Deus também fala. Então isso faz a gente realmente entender a grandiosidade de Deus e de como o ápice de tudo é relacionamento. Por que a gente precisa ouvir a voz de Deus? Porque é um relacionamento. Não é só eu jogando pedido e pedido e pedindo. Então, quando a gente vai entregar uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, você precisa estar afiado o quê? Como está seu relacionamento com Deus? Isso diz muito. Se você está com muita dificuldade em entregar uma palavra para alguém, isso diz muito sobre o seu relacionamento com Deus. Muito se você está conseguindo ouvir a voz de Deus. E uma coisa engraçada é que a gente tem que se fazer sensível também, né? Tipo assim, porque, por exemplo, agora que você falou de palavra, né? Entregar uma palavra. Se você não quer receber uma palavra, você pode falar sobre isso. Não, eu não vou falar. Respeita. Tá bom. Uhum. E ele fica assim, ó, fechou. E fica quieto. E isso é perigoso demais. Que às vezes a gente fala assim, não, é loucura da minha cabeça. E às vezes não é. Na maioria das vezes não é. Sim. E isso volta ao quê? Ao temor de homens. Sim. Tenho medo de entregar a palavra. E se não fizer sentido, e daí? E que tem, se não Eu- fizer sentido, Eu vai e tenho fala. uma coisa aqui. Um dia eu cheguei na Inglaterra, falei assim, eu fui numa loja lá.
Aí eu fui pegar o evangelho pra dona, eu falei assim, ela é mãe. Tenho certeza absoluta, Deus tá me falando que ela é mãe. Cheguei nela e falei assim, você é mãe? Ela, não, então, Deus pediu pra eu te falar, eu tô aqui e tal. E aí eu comecei a falar de Jesus e eu fui. E só ignorei. Tipo assim, eu falei, então tchau. Mas aí na hora, isso não aniquila o amor de Deus naquele momento e a mensagem de Jesus na cruz, que é o principal de tudo. Isso, e palavra profética, palavra de conhecimento, abre uma ramificação para vários assuntos. Sim. Quando você vai fazer evangelismo, por exemplo, a gente quer muito se mover no sobrenatural. E aí você acha que você precisa de uma palavra. Vai ter um momento que você não vai ter palavra. Mas o evangelismo é Jesus na cruz, ressuscitou, tá vivo, e isso era o ápice do nosso evangelismo. Então, isso foi muito movido, assim, por Deus. Agora, teve um dia que veio uma luz na minha cabeça que eu dei 4 palavras de conhecimento para 4 adolescentes. As 4 citaram Jesus. Uou! Poderoso. Agora, teve uma hora que Deus não tá aí, né? Agora. Evangelho. Que demais. Tudo evangelho. Era uma coisa que a gente tinha em mente lá quando a gente tava fazendo evangelismo. Eles passaram pra gente assim, pô, legal, você orar por cura, a pessoa foi curada, legal, você entregou a palavra, fez sentido. Mas prega o evangelho. Principal. Você pode entregar uma palavra, a pessoa pode ser curada. Mas e aí? E o depois? O principal. A motivação é a salvação. Exatamente. Salvação, esse é sempre o principal, sim. É o que a gente se movia. Morvia. Sim. É legal pensar nisso, porque às vezes a gente acha que não, só preciso orar pela cura, ou não, só preciso entregar a palavra de conhecimento, tchau, vou embora. É verdade. Tchau, obrigado. Fez sentido? Fez? Não fez? Amém, glória a Deus, ó, Aham. você é amado. E aí, nem que seja rápido, mas a gente tem que apresentar isso. Qual que é a... Como ser mais faminto? Uau. Falta quantas perguntas, Neto? Mais uma só. Só mais uma? Não, e depois eu tenho mais uma. Que Tá. eu pensei no carro com o site, mas... É como ser mais faminto e como saber se a minha adoração está chegando a Deus, né? Pra já linkar no bate-papo. Nossa, essa pergunta vai. É o quê? Como Como se... ser mais faminto e como saber se a minha adoração está chegando a Deus. Legal. Aí vocês podem começar pela como ser mais faminto. A outra, Então, você sabe. vamos lá, Eric. Você chegou do Greenhouse. O cara jogou a bola logo pro Eric, né? Você demonstrou sua fome indo pro Greenhouse. Então, nos explique. Cara, pra ser mais faminto, tipo, é só buscá-lo mais, sabe? Tipo, aumentar mais a chama, mais a sede, mais a fome. E indo, velho, tipo, buscando ele de tudo mais. De toda forma que for possível, tá? Tem que buscar ele e fazer o seu máximo. E sempre continuar assim, tipo, tem que ter mais sede, tem que ter mais fome, tem que ter mais lenha pra queimar. E vai indo. Muito bom. Exato. Uhum. E vocês? Pode ir. Duas coisas. Uma, entendendo que você não é ninguém sem Jesus. Você precisa chegar nesse ápice da sua vida. Chegou no ápice, tipo assim, Deus, eu não sou ninguém sem o Senhor. De verdade, não sou ninguém, absolutamente ninguém. Isso vai fazer com que você busque. E aí vem a lógica do reino, que o Eric falou. Quanto mais você busca, mais você quer a Deus. Então, você de braço cruzado, você não pode esperar a fome descer do céu. Você, não estou com vontade de ir para a igreja, então eu não irei. Não, você vai no espírito oposto. Não estou com vontade, mas eu vou. Porque eu sei que quanto mais eu vou, mais eu sentir fome, mais eu conhecer a Deus. E o caráter de Deus te constrange, então você busca mais. Então, não estou com vontade agora. Você vai ter que pegar no tranco. Você vai ter que entender que sem o Senhor você não é nada. Quando você entendeu isso, você vai indo e vai deixando Deus moldar o seu coração a ponto de você se tornar 100% dependente dele. E aí você sempre vai ser um faminto. E outra, nunca acho que já tá bom. Igual, fui pro Greenhouse, tá bom. Se eu tivesse pro Greenhouse e tivesse bom aquilo lá, eu não teria nem uma célula. Tava bom. Recebi, não teria ido pro GSM, nem eu e o Samuel. Não, mas é tipo assim, Deus. Gente, a Bíblia tem milhares e milhares de revelação sobre quem o caráter de Deus é. Não acho que você já sabe o suficiente de Deus. Então isso te torna ser mais faminto pela coisa de Deus. É igual o livro lá que eu tô lendo, Contemplação Começa com o Discipulado. Ou Discipulado Começa com Contemplação. É, que ele fala, ele pega, compara não, ele pega o apóstolo João, né? Que tipo assim, João, né? Ele andou 3 anos com Jesus, Uhum. certo? E aí depois lá em Apocalipse, ele vê Jesus novamente
que acontece com ele? Ele cai como morto. Aí você fala, pô, João, que é isso, cara? Você ficou 3 anos com o mano, né? Você vê ele de novo. Ou seja, tem sempre algo novo em Jesus. Sempre tem algo novo em Jesus pra gente conhecer e conhecer. Porque é que nem que ele nos fala, né? Em João 17, a vida eterna é conhecer ele, né? Então, é sempre algo a mais, né? E entra naquela música do Dunamis. Que, cara, quando chega nessa parte, velho. Não, Tô brincando. caramba. Nossa, perdi até qual é a música. Veio até mim. É, essas anotações. Que é, Ah, é? continua me surpreendendo Ah, tá. sendo o mesmo. Cara, como que alguém consegue surpreender sendo o mesmo? Consegue imaginar que ele não muda, mas de tempo todo eu tô como? Caramba, tem mais, tem mais. Sim, eu consigo. Entendeu? Ah, Eu que nem consigo quando ser a mais gente lê a Bíblia e o mesmo versículo que eu li há um mês atrás, eu choro de novo. Eu falo, nossa, meu Deus. Exato, Eu exato. não tinha visto isso. Exato. Exatamente, exatamente. Isso é muito engraçado. Eu amo isso. E eu posso aplicar falando do testemunho da líder que foi visitar a nossa prática. Ela que lidera agora essa parte da leitura bíblica e tudo mais. E, cara, ela fala que ela teve a revelação de quem é Cristo, ela teve um encontro com Deus em todos os livros da Bíblia. Em todos os livros da Bíblia. E ela tem esse medo, tipo, não o mesmo encontro, mas encontros mais profundos ainda em todos os livros da Bíblia novamente. E ela tá lá prostrada, caída no chão, chorando. Todos os dias. Porque sei lá quantas vezes ela já deve ter lido a Bíblia. Já deve ter sido muito, Ela já muito. fez a escola da Bíblia 7 vezes. Ela já liderou Nossa. 7 vezes. Essa escola agora é a 7ª dela. Então, E ela foi fazer a escola dela, como aluna, ela nem era convertida mesmo. Ela tava indo lá tô indo lá por fazer. E o engraçado é que nisso ela teve a revelação de quem era Deus em todos os livros da Bíblia. E dentro de todos esses anos ela teve um encontro de quem é Deus em todos os livros da Bíblia. Quanto mais eu busco, mais eu recebo dele. Quanto mais eu peço, mais ele me dá. É aquele bagulho. Qual é o tamanho da sua fome? Quem tem fome de um cafezinho, toma um cafezinho com Jesus. Quem tem fome de um banquete, come um banquete com Jesus. Exatamente. Tá ligado? Porra, Fome. Agora é falar sobre. qual que é a frase? Quem tem fome, vem e come. É. É a Ah. frase do Jesse. Frase mais impactante. Como saber se minha adoração. Que, cara? Esse veste a camisa do time. Não, é algo muito. A frase mais impactante. Não é que a gente tá zoando, mas também é um pouco sério, sabe? Não é assim, sério, mas também é um pouco do nosso meme lá. É bonito, né? Mas. Tem um contexto. Tem um É, contexto. eu imagino. Existe Você um tem metade da minha bênção. Essa eu peguei. Metade da minha vida. Não, metade da minha opção? O que que é? Quanto mais você me serve, você vai recebendo um pouquinho da minha missão. Vive em parte diferente, né? Do dia sempre. Aí faltou a pergunta lá: como saber se minha adoração está chegando a Deus? Como saber que a minha adoração está chegando a Deus? Muito boa essa pergunta. Você tem que ver como é que tá sendo a sua adoração. Se ela tá sendo genuína, se ela tá sendo, tipo, de coração mesmo. Se você tá, tipo, se humilhando, fazendo sacrifícios, tipo... Ai, tipo, eu tenho vergonha de pular, tenho vergonha de cantar alto, porque as pessoas podem, sei lá, achar que eu canto ruim, ou me achar infantil por estar pulando. Mas, tipo, não é sobre as pessoas, é sobre, tipo, a sua adoração pra Deus. Uau! É exatamente isso. Muito bom. Legal. Interessante. Eu acho que é exatamente. É você entregar seu coração, né? É você pensar exatamente isso. É você olhar para as pessoas e falar assim: eu não me importo com a sua opinião. Você não muda nada. Eu tô aqui por alguém. Uhum. Que é Deus. Sim. E eu acho que também a gente tem que entender que eu vivo para adorar a Deus. A minha vida, eu sou um altar sacrifício ao Senhor. Então, todas as minhas atitudes precisam adorar o Senhor. Então, uma frase que eu gosto muito, que eu até falei no dia que eu trouxe falar da mesa do rei, é: de que forma a minha morte diária tem glorificado ao Senhor? Isso diz muito sobre a sua adoração aqui na igreja. A adoração aqui na igreja que a gente faz em comunidade, ela tem que ser a pontinha do iceberg que você faz no seu secreto. Não tem como você chegar aqui, adorar e preparar se você não realmente faz isso no seu tempo de secreto. Porque, primeiramente, Deus está falando que ele busca adoradores que adoram em espírito e em verdade. Isso que está falando não é em tempos de comunidade, é na vida. Então,
Como saber se a minha adoração tá chegando a Deus? Se a minha vida tá agradando a Deus? Então, se eu realmente tô. As minhas atitudes estão falando assim, Deus, eu tô aqui porque eu quero que o nome do Senhor seja exaltado em todas as minhas atitudes. E aí, a partir disso, você realmente entende sobre o que é adoração. E aí a gente vem pra adoração aqui comunitária. Então, aí a gente tem alguns métodos que a gente faz, né? Então, a adoração diz sobre vida, vida com Deus e relacionamento com Deus. Só que também tem aqui na igreja, né? Se a gente for parar nesse outro lado da resposta, por exemplo, em um tempo de adoração na igreja, você não fica sentado. Isso é desonra. É um momento de adoração ao Senhor. Não senta. Ou em pé, ou prostrado. Deus está sendo Ou- exaltado. Ou derrubado no chão, né? Isso. Ou jogado no chão. Morrido. Ou morrido, ou arrebatado. Mas, só que você só vai fazer isso se você reconhece a grandiosidade de Deus. E uma das coisas que a minha líder me fala muito é o seu tempo, o seu culto na igreja, ele não pode ser mais poderoso que o seu tempo com Deus no seu secreto. Seu tempo com Deus no seu secreto diz muito sobre como está o seu relacionamento com Deus, e aí sim você leva isso para o seu tempo de culto. E a gente fala sobre adoração comunitária e tudo mais, sua postura diante da momento de adoração, quanto você se entrega, quanto você conhece a grandiosidade de Deus, e isso, consequentemente, isso está sendo linkado com aquilo que Deus está recebendo, com quem Deus é. E é isso. Isso me lembra quando você falou de, cara, você não pode sentar, é desonra. É que, por exemplo, já vai entrar naquelas polêmicas, né? Não, eu adoro a Deus, Deus ouve o meu coração. Eu não preciso desse exagero aí de levantar as mãos, não sei o quê. Mas aí quando o time faz gol, não sei o quê, E aí, exatamente. tá ligado? Tipo assim, tá, então o joguinho de futebol, bacana. Você se expressa com a sua alegria de forma explosiva. Agora, na presença do Deus vivo, na presença de que criou tudo, você vai. Eu te amo. Ele, tá bem? Essa bateria só. Nossa. É o Tico e o Teco, né? Um tem bateria, mas não tem memória. O outro tem, tem memória. Achou engraçado isso? Ai, Deus, eu recebo provisão para um iCloud de 5 mega. Não, 5 mega não. Precisa de 1 tera. Eu tenho. Ah, desculpa aí. Poxa, fez até silêncio. É, ficou. Tá zoando. Até. Ah, tá, mas. Sei que o. Quer participar também, sua mãe? Tô zoando. Mas agora, vamos falar então em relação às coisas que o Dunamis fala muito, né? E, por exemplo, em relação ao Espírito Santo, vocês acham que. O que vocês têm a dizer em relação à cura, o mover sobrenatural do Espírito Santo? Porque, tipo assim, tem pessoa que acha que é exagero, sabe? E assim, porque vocês vão entender esse contexto, né? Com muito temor, talvez você tenha até que cortar isso, tá? A gente discute tem aqui. que acabar, tem que ser no sentido final já. Não, esse é o assunto final. Ah, tá. Mas é com muito temor que ainda vou falar isso. Por exemplo, no culto daquele do último pastor. Cara, eu fiquei temeroso. Por quê? Tava. O que eu pensei, Do cara? Elton, né? Do Elton. Falei, mano, ninguém aqui pode cair. Quando tô eu recebendo nos eventos, não tem sempre alguém para me segurar, então ninguém vai bater a cabeça quando estiver aqui. Sim. Então, e aí, e o pastor colocando a mão sobre as pessoas, e cara, eu vendo pessoa, tipo assim, sim, eu sentindo pessoa, sabe quando você sente que a pessoa tá. Vai. Sim, exatamente assim. Vai. Vai até Gente, o Vinícius caiu, tá? Eu não sei, ele vai filmar na câmera, mas ele caiu. Alguma coisa vai ter que tirar isso aí. Não, essa Mas- parte eu vou deixar. Meu Deus. Mas entende, tipo assim, eu falo isso com temor, porque, cara, como que vocês veem isso? Não, peraí, só pra eu entender. A pessoa, tipo, fingiu que caiu. Você sabe como a pessoa sente, como se esforça. Como a Entendi. pergunta é na questão da pessoa, assim, não sentir e só cair. Exato. E, Sabe? Tipo assim. vou cair logo, o cara tá aqui, eu vou cair. Ou tipo assim. Ô, Laís, acabou. Pô, foi uma papo sério, tá? Isso era um bagulho que eu fiquei.
Assim, não, Tá filmado, mas foi muito tá bem. filmado, tá filmado. Vai virar figurinha. Só essa parte, tá O ligado? Vinão sumiu do cenário. Foi arrebatado. Mas tá ligado? Porque assim, Você ficou em choque, mano. fiquei, óbvio, eu me vi caindo. Ah, Mas entende, o que vocês pensam em relação a isso? Sabe? O que o senhor revela pra vocês? Porque, cara, se eu, por exemplo, fiquei temeroso, eu fiquei assim, caramba, não tô entendendo o que é o Espírito Santo. Ah, cara, aham. Não tá entendendo o que é a imposição de mãos. isso é muito questão do que... A gente pode falar também um pouco de identidade também sobre isso. Porque se a pessoa, ela só se joga, é que a gente também tem... É que são muitos pontos que a gente tem que ligar. Talvez, não sei, a forma que o pastor coloca a mão, mas eu vi muitas vezes que o pastor também tava só um... A gente tem que entender que o Espírito Santo, ele age de diversas formas. Ele tem várias formas para se manifestar na gente, né? Só que se a gente não dá essa liberdade, ele não vai se manifestar. Ele vai ficar ali. E às vezes a pessoa se joga pela emoção. Então, a gente tem que diferenciar o que é emoção e o que eu estou vivendo pelo Espírito Santo. O que é emoção e o que é espiritual. Se eu estou indo ali para receber, o pastor tá lá, estou firme ali. O Senhor está te entregando algo, mesmo você não caindo ou não. Muitas pessoas pensam que você precisa cair para você estar recebendo algo. É isso. Mas não. O Espírito Santo manifesta de diversas formas. E existe algumas vezes que o peso da glória de Deus é tão forte que você não consegue ficar de pé. Cara, você soltou um código. Mas é sério, é verdade. Porque, As assim, pessoas acham que o cair. Exatamente, que o cair é que não, ela recebeu mais do que eu. Eu vou mostrar que eu também recebi bastante. E uma vou coisa, cair também. uma coisa é você entender, meus queridos amigos que estão me assistindo. Pá, Se você está buscando, talvez nem vai, né? né? Mas se você está acho que dá buscando e você foi ali na frente, você recebeu essa oração, Deus está te entregando algo. Basta. Não tive tremelique nenhum, não senti nada. Cara, Deus está fazendo algo. É a fé. A que ponto o tamanho da nossa fé a gente tem? A gente tem que entender isso. Porque se eu tô caindo porque eu tô vendo outras pessoas caindo, eu tô indo pro puro hype. Deus manifesta de diversas formas. Ele talvez vai vir sobre mim de uma forma que eu vou cair no chão e começar a entrar num trimelique profundo. Talvez ele vai manifestar na forma do Eric que ele vai cair, vai ficar caído. Talvez ele vai vir na Júlia e a Júlia vai ficar só aqui recebendo. E isso, o que muda aqui na gente? É o mesmo Espírito. O Espírito Santo ele está se manifestando ali. Ele está derramando ali. E quanto mais eu busco, mais eu recebo, lembra? Quanto mais eu busco, mais eu recebo. Ah, então quer dizer porque ele buscou mais, ele caiu. Cara, o Espírito Santo ele entrega. E talvez seja a forma que ele saiba que é melhor para você. Porque muitas vezes pessoas se escandalizam com cair um trinelique. Sim. Mas a gente tem que entender que a manifestação do Espírito Santo é de diversas formas. E isso não vai privar de eu receber algo de Deus. Se eu caí, se eu fiquei de pé, isso não mostra quão santo eu sou mais que aquela pessoa que tá em pele. Eu tô caído ali no chão. E a pessoa tá ali de pé. Que nem tantas e tantas vezes, é uma coisa que eu posso até abrir aqui para vocês, que era uma coisa que eu olhava na Júlia e ficava assim, meu Deus. Porque em momentos de adoração que a gente estava tendo, ela estava lá se prostrada, se prostrava. Talvez era o momento que ela estava se entregando ali ao Senhor. Mas era também que o momento que o Espírito Santo estava derramando algo sobre ela. Talvez seria um momento que ela tinha que estar ali prostrada ao Senhor. E o meu sentimento era tipo, nossa, mas eu tô aqui de pé. E agora? Cara, você me fez lembrar no Greenhouse. Eu tive exatamente esse sentimento. Naquela noite lá que você não saia do Chaba. Cara, foi bizarro, velho, porque a gente tinha acabado de chegar na escola, tava me adaptando ainda, pá. Aí, acho que na segunda Revival Night, o Samuel não saía do Chaba. Não saía. Mano, ele ficava lá tremericando. Caramba, mano, como é que ele tá tanto tempo assim? Por que o Espírito Santo tá entregando tanto pra ele? E eu lembro, mano, que a gente saiu, tipo assim, dando meia-noite, 1h da manhã, e ele lá na cadeira, e os gringos vindo nele, zoar, que sei o quê. Até que veio o Patrick ministrar nele pra trazer calma no coração.
confronto, foi confronto. Porque uma coisa que ele falou muito interessante. A forma que você recebe ali, você tem que saber suportar aquilo que você está recebendo. Porque senão você vai ser que nem aqueles bêbados andando pela rua. Que você bebeu, e agora você está perdido por aí. O Senhor entrega a porção diária ali. O Senhor está entregando algo ali específico. E sempre vai haver espaço para mais. Só que eu tenho que entender que eu tenho que receber o específico para no outro dia eu não vou conseguir receber mais. Porque eu me desgastei tanto ficando no mais. Mano, incrível, peça por mais, clame por mais. Só que entenda que existem limites que você tem que chegar. O espírito é sujeito ao profeta. É isso Ele aí. entende isso. Então, se eu vou ficar aqui recebendo mais e mais e mais, foi algo que o Patrick falou para mim, isso me marca até hoje. Eu posso buscar o mais profundo, eu posso viver muito, eu posso receber o tanto que for. Peço para o Senhor alargar meu odre, me entrega mais, derrama mais em mim. E como é que fica o meu dia de amanhã, quando for o momento de receber? Talvez eu não vou receber mais. Mas não fala que você não tem que pedir por mais. Você tem que pedir por mais, só que você tem que entender também que existem limites. Mas isso seria um caso de, tipo, eu tô vivendo ali no greenhouse, tô todos os dias recebendo. Então, tipo, eu tô recebendo algo específico naquele dia, eu vou receber outra coisa específica no outro dia. Mas aqui, a gente tem que entender, o Espírito Santo, ele manifesta de diversas formas. E se você cair ou não, isso não mostra o tamanho da sua santidade. É muito a sua falta de identidade, tipo, entender, eu sou filho, eu tô recebendo. Se você não entende isso, então, mano, nem venha na frente. Fique ali. Porque uma coisa que me agonia muito foi o que a Júlia falou do pessoal sentado numa adoração. Isso é falta de desonra. Como você se prostra quando o rei está aqui na mesa? Como você se prostra quando o rei chega no palácio? Súditos, eles se jogam no chão, eles celebram o Senhor, eles fazem de tudo para que o rei seja glorificado. Então, se eu caio ali ou não, isso não mostra o tamanho da minha santidade. Ele vai se manifestar de diversas formas. E ponto. Eu entendo que eu sou filho e vou receber, se eu cair ou não. Você quer falar alguma coisa a mais? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem poder, ele vai se manifestar. E o Dunamis, quando você realmente entende, o que você leva a chave? Para que você seja transformado. A imposição de mãos, ela vem para que você receba poder. Se você vai cair no chão ou não, é uma consequência daquilo que você já recebeu. Daquilo que já foi derramado sobre você. Obviamente, o Dunamis... uma coisa que eu aprendi da minha discipuladora, que ela faz parte da liderança do Dunamis. Eles sabem fazer um mover no Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eles sabem encerrar. Agora vai ser o momento de você processar tudo aquilo que você recebeu. Porque todo mundo aqui recebeu, porque o Espírito Santo estava ali. Então, se você cai no chão ou não, escandaliza, você precisa realmente entender que o Espírito Santo é. No Dunamis, o próprio nome Dunamis já é um nome de manifestar do poder do Espírito Santo. Então, se você cair ou não, isso não diz o tanto que você recebeu ou não. Então, por exemplo, quando você vai no greenhouse da vida, você não pode se comparar com o Eric, ou se me comparar com as outras pessoas, senão você não vai receber. Você vai receber aquilo que Deus está te entregando e, obviamente, o tanto que você vai buscar. Mas a gente precisa ter muita maturidade. Isso diz muito sobre maturidade. Então, em um culto cheio do mover de Deus, do mover do Espírito Santo, você precisa ter maturidade para entender o que Deus está te entregando e não o que Deus está entregando para o amigo do meu lado. E nisso você recebe muito. Então, realmente, é isso. Eu sei que é um assunto muito delicado, porque tem pessoas, eu acredito, não acredito. Tem gente que se joga no chão, tem gente que não se joga no chão. Isso diz muito sobre sua maturidade em Deus. O quão você está entendendo sobre quem é o Espírito Santo, o que é unção, o que é receber unção. Você quer falar alguma coisa? Isso me lembrou uma coisa que o Léo falou lá no Dunamis, tipo, independente de você tá, tipo, apenas assim, com as mãos prostradas, que nem um ventilador, então você tá, tipo... Ventilador. Ele Que falou o isso. quê? Que nem o ventilador. Tipo, sabe? Assim. Pior, né, velho? Aham. Ou então você tá, tipo, ali deitado, sabe? Já se tremendo todo, ou então você tá ali... Ou então você já, tipo, tá se prostrado, tipo... Independente de como você tá, tipo, tá recebendo alguma coisa. Você não tá, tipo, ali de enfeite. Sim, cara. Então, não sei se isso vai para o ar, mas você, irmão, que se jogou nos meus braços, eu senti o peso, só do seu peso, tá? Você é Isso eu não vou amado. colocar, não. Não, isso você vai ter que colocar. Você é amado,
tá? E o que o Senhor tá te entregando é único, tá bom? E não é o que o outro tá recebendo. A queda não significa o tamanho da porção que o Senhor tá te entregando. Isso é sério. O Senhor me confrontou por causa de você. Sério, eu fiquei pensativo. E Deus, por quê? Como? Por quê? Tem gente se jogando. Não entendi isso. Mas no Espírito Santo, tipo, ué, Aí eu o que comecei. você tá fazendo? Aí eu fiquei, tipo, eu comecei a me jogar também. Aí, tipo assim, eu comecei, sabe quando você começa a se jogar no espelho, assim, começar a cutucar o outro, sabe? Começar a apontar. Então você, irmão, você é amado, tá? E não é a queda que determina o tamanho da sua porção, é só uma unção. Muito bom. Então, não sei se você vai colocar. Que seja só isso, pelo menos no final. Pode deixar. Porque, sério, tem gente que, tipo assim, ainda eu ouvi gente falando assim, não, eu não recebi oração, sabe? Ai, a gente fala assim, nossa, Vini, você ficou segurando o pessoal, você nem recebeu oração. Cara, não é isso. É. Não é isso. Você Eu não tava queria recebendo oração. muito também. Você tava recebendo, só tá servindo aquele povo. Tá ligado? Tipo assim, exatamente, não é isso. Eu já tava na cabeça, Senhor, eu não vou receber oração, porque eu tô aqui, eu vou segurar essas pessoas. Cara, mas a unção foi derramada. E a galera do louvor, É. ninguém ali recebeu oração. Exatamente. Mas a gente É. tem a consciência de que a unção tava ali. Exatamente. A gente Sim. tava ali em espírito e em verdade. Tipo assim, Deus, eu sei que tem algo derramado aqui. Ali, naquele momento, eu tava achando que eu e a Júlia ali caíram tudo nos quadros ali. Porque tava muito forte, mas a Tava gente tava muito presença recebendo de Deus, muito. cara. É igual os corarinhos, né? Os coaritas, quer dizer. Os coaritas, né? Que eles falavam que eles preferiam ficar na porta do templo, do tabernáculo, que já era o suficiente para eles. Ou seja, eles nem entravam, ficavam na porta. Ah, E mesmo assim os caras já, Deus. nossa, tá ligado? Tipo, já oh, era... meu Deus. Homem de pouca fé. Oh, meu Deus. Mas, cara, velho. E é exatamente o que vocês falaram. O Espírito Santo, ele tá no ambiente. Independente se eu tô com um ventilador ou não, o Espírito Santo tava lá. O ventilador foi boa, né? Foi muito boa, velho. Igual o ventilador. Ficou muito igual ventilador, cara. Ah, Ficou muito ventilador. Sim. Mas, É isso, né? amém. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Vocês sentem alguma coisa de dizer? Vamos pro encerramento. Vamos Vocês querem pras falar últimas palavras considerações finais do debate. Considerações do finais. debate. Próximo vai ser debate, hein? Não, Misericórdia. Nossa. debate não funciona. Começa assim. Boa, boa. Aí encerra depois aqui, a gente faz Tá. encerramento do AQVcast, ou Pod AQV, É a QV Podcast. ou Aquele podcast. AQV Podcast, ou Podcast AQV. Eu já defini, eu vou fazer a intro, relaxa. Já tá feito. Mas enfim, Ju, começa com você, dá seu último parecer. Gente, As milhões de pessoas que estão assistindo a gente. Se tiver bateria ainda, né? se tiver bateria, não. Puxa vida. Esse Ah, tá filmando. Nossa, então vai. Meu filho já caiu pra trás. Não, eu ia cair de verdade. Gente, eu acho que o que eu posso dizer, resumindo tudo aqui, continue, tipo, saiba que existe algo novo de Deus que você ainda não conhece e você precisa conhecer. Então, busque por mais a revelação de Deus. Não existe Espírito Santo mirim. O Espírito Santo, ele se move em todas as pessoas. Aumente sempre a sua fé. Realmente continue com muita fome por Deus. E é isso. Boa, Você, Ericzão, dá seu parecer. Pô, é mais sobre isso mesmo, tipo, manter a constância, sabe? Criar novos hábitos, tipo, se você não lê a Bíblia, comece a ler, se você não faz devocional, comece a fazer devocional, sabe? Estão ouvindo, né? Quem chegou Vai até fazer aqui, isso. comenta hashtag Eu vou fazer eu devocional. vou fazer Eu vou devocional. É isso. Só comece a agir, vai. Sim, vai. Comece a buscar e não pare. Você sabe. Muito bom estar aqui com vocês. Lembre-se, vocês que estão assistindo, que existe um sonho no coração de Deus. E você faz parte dele. Cada um de nós faz parte dele. E para que cada um possamos viver isso, nós temos que estar buscando ele. Acho que desses todos os dias na mesa do rei que vivemos e hoje, nesse momento aqui, o Senhor está falando. Tenha intimidade comigo. Busquem a mim. O Senhor, Ele ama filhos que estão próximos a seu Pai. Então, pelo resto da sua vida, busque por Ele mais que tudo que você pode ter. Ame a Ele mais do que você pode amar. Gaste toda a sua vida para Ele. Você vai ver que como é bom isso.
Que o Senhor abençoe cada um que está assistindo isso daí. Obrigado, Maguari, Isso daí. Shot. Isso daí. Deus abençoe Mereceu você. Quem tiver a idade dele, comenta. Eu tenho a sua idade, Samuel. Comenta, eu tenho. Não é o Ele vai sonhar com isso. Ah, não. Eles têm minha Não idade. precisa mais Ele tem minha sonhar. idade. Ele afirmou minha paternidade, não precisa mais sonhar com isso. É isso. É isso. Mano, hashtag desnovei. Que? 19. Eu ia falar 19, mas eu não sei. Desnovei. Ai, gente. Mas é isso então, vamos encerrar aqui, pessoal. Fala alguma coisa, é o parecer também? final. Oxi. É isso. É Hashtag é isso. Hashtag é isso. Muito Hashtag ruim. obrigado, Laís. Hashtag obrigado. velho. Mas Pastora. então, você que assistiu até o final, então, muito obrigado. Compartilhe este videocast, ou podcast, ou AQVcast, ou Pod AQV. Até aquele vira cash. Até que ele viesse. Mas compartilhe, tá bom? Comentem aí embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande para algum de nós. A gente talvez pode fazer até um. Vocês não, né? Vocês vão embora. Mas quando vocês voltarem. Mas a gente pode fazer nós três aqui com o Ericzão. Alguma coisa sobre dúvidas, imagina alguma coisa bem engraçada, sei lá. Uhum. Mas comentem aí, compartilhem esse vídeo, mostrem para seus amigos e se lembrem, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele não é uma experiência só, ele não é só um poder e ele se manifesta de várias formas. É isso. Amém? Amém. 1, 2, 3, tô zoando. Esse negócio.